E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar. E hoje eu ia dizer que tá um dia lindo, mas não está, né? Está chovendo, inclusive botei preto hoje, pra dar aquele clima meio cinza, mas o que importa é que aqui dentro a energia sempre tá super alta e com muito assunto bom. A gente vai conversar um pouquinho com as empresárias Luísa Ramires e Ana Olivia Vinienko. Elas me vêm com esses sobrenomes que eu acho que é polonês e sempre atrapalha a apresentadora, né? Bom, elas vão falar com a gente sobre marketing digital, especialmente focado em alguns aspectos do Instagram, inclusive gastronomia. Também vamos conversar com a consteladora familiar Bárbara Heck, vai explicar sobre esse assunto que virou moda, que são as constelações familiares. E dentro do nosso ciclo de conversas do Fashion Revolution, vamos conversar com a designer de moda Cláudia Heck, que vai nos contar, Cláudia Campos, que vai nos contar um pouquinho sobre um trabalho de acessórios e roupas afrossustentáveis. E ainda vai ter o Meu Cão é um Problema, com os desafios da vida com o seu canino. Então, ó, não perde que tá demais. Vem! E no Tá Rolando de hoje, o assunto que está dominando as redes sociais. O lançamento do último filme da saga dos Vingadores, Ultimato. Tá todo mundo falando sobre isso, os fãs estão enlouquecidos e fazendo um apelo para a população. Não deem spoilers, tem gente fingindo desmaio, fingindo que tá cego, fingindo que tá surdo, tudo isso para poder chegar no cinema e curtir sem nenhuma surpresa o seu filme preferido. Eu mesmo estou curiosa, né? Porque ainda mais mãe de menina, a gente acompanha toda a vida de super-heróis, então vou lá ver. E tá rolando inclusive uma brincadeira, não é os Vingadores Ultimato, é Vingadores, se me contar um spoiler, eu te mato. Ai, que gente agressiva. Mas vamos lá, né? Esse final de semana com chuva é capaz de eu também me animar e ir pro cinema, dar uma olhadinha nos nossos super-heróis, até porque, gurias, a minha vida não é mais de princesa, né? Agora é só super-herói mesmo. Prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. Eu acompanho, na verdade, a trajetória de vocês, né? Que começou individualmente, cada uma com o seu Instagram, bastante focado em comida, né? Realmente. Inclusive a Luísa, que tem o Instagram Magra de Ruim, eu acho que é autoexplicativo o nome do Instagram, e a Ana Olivia, que tem o Yummy Sensations. Só coisa boa. Bom, e aí vocês se uniram para criar uma empresa que tem por foco a criação de conteúdo, não só aí focado na gastronomia, mas para quem quer trabalhar realmente com redes sociais. Sim. E aí, gurias, ou como é que... Ou para quem quer melhorar a sua divulgação, né? Não necessariamente nas mídias sociais. Usando as redes sociais, mas através da produção de conteúdo, no caso, onde a gente faz esse conteúdo. E aí, a partir disso, né, que nós duas, como produtoras de conteúdo das nossas próprias redes sociais, né, como influenciadoras, a gente resolveu unir essas expertises e abriu o Fome Digital. Isso, unimos a nossa vivência já nas redes sociais com estratégias de branding e marketing para aplicar para os clientes também. E aí vocês desenvolvem cursos, isso, né, para que aplica o In-Company também fora. Sim, agora os nossos cursos, por enquanto, a gente ainda não fez um In-Company, né? Mas também é o foco, até porque a gente tem trabalhado bastante as questões, assim, de... Realmente, a gente não quer que as pessoas apenas aprendam a fazer, mas a gente quer que elas saiam do curso fazendo. Que esse é realmente o sentido do conhecimento, é aplicá-lo, né? Então, a gente acabou desenvolvendo algumas dinâmicas, algumas estratégias para que as pessoas comecem a ter mais autoconfiança, para inibir os sabotadores, que muitas vezes as pessoas elas têm alguma timidez na hora de fazer um stories e, na verdade, isso acaba blindando elas de conquistar os sonhos, né? De conquistar daqui a pouco uma independência financeira e daquilo que a gente apelidou carinhosamente de hobby business,
né? Que nós duas hoje trabalhamos com coisas que antes eram os nossos hobbies, que é algo que a gente ama fazer. Que já tá vai virar uma expressão daqui a pouco isso aí, ó. É verdade. Nas expressões mais digitadas no Google. Trending Topics. Essa estratégia que a gente criou, que a gente está aplicando nos cursos com os nossos clientes e alunos, a gente chama carinhosamente também de feed styling. Isso. Que é justamente essa brincadeira com o feed do Instagram, onde a gente transforma realmente o Instagram da pessoa, da marca, em um braço, uma ferramenta de trabalho, um novo funcionário dela. Pois é, esse assunto é especialmente pertinente, porque hoje em dia a gente vê que trabalhar redes sociais, especialmente o Instagram, que ele é uma vitrine mesmo do trabalho, né? E nem todo mundo tem essa percepção ainda de como é importante refletir o que tu quer que reflita ali. E acho que vocês estão mostrando isso, a importância de, não, olha, nós vamos trabalhar isso aqui da forma que tu quer para vender mais. Exatamente. Aí tu mencionaste, Ana Olivia, no feed styling. Qual é a importância de um feed organizado? Porque mesmo entre influenciadores, a gente vê que nem todo mundo consegue organizar, dá um trabalho do cão, mas vale a pena? Vale a pena. A importância de um feed organizado, ele deve ser assertivo. A pessoa que entra no teu Instagram, ela vai ter mais ou menos 2,5 segundos para se interessar e ficar contigo ali, continuar olhando o teu catálogo de produtos, enfim, o que tu tá mostrando ali para os teus clientes. Mas a gente traz justamente isso de que teu Instagram não seja apenas produtos, que as marcas humanizem e tragam esse lado pessoal para as redes sociais, porque são pessoas procurando envolvimentos com pessoas em redes sociais, né? Então a gente não pode transformar isso somente num negócio engessado, de fotos que não se conversam entre si. Tem que ter toda essa conversa, essa história contada através de um feed, através de cores, de legendas. Tudo isso forma o que a gente chama de feed styling. Então. É interessante isso, porque na verdade é mais ou menos a mesma ideia de quando a gente fala em apresentação pessoal. Então, vocês querem dizer que tu abre o Instagram ali de alguém... Bom, já começa por aí, né? Cartão de visita, mesmo o Google, a pessoa não procura muito mais. Tu vai lá no Instagram e vê o que a marca tem ou o prestador de serviço. Então, bate o olho e já tem que ter algo que seja coerente. Que seja coerente, que esteja passando realmente a personalidade daquela pessoa ou daquela marca, né? Então a gente fala em harmonização, a gente fala que isso é sim uma vitrine, é importante que esteja bonito, que prenda, né, esse seguidor que chegou ali, que ele acha aquilo interessante, mas principalmente que aquilo tenha coerência com o que tu acredita dentro da tua empresa. E aí vem essa parte de ornamentação das cores, de toda essa organização, mas a gente, por exemplo, não acredita naquela coisa do preset, ou daquele feed todo na mesma cor, ou imitar, por exemplo, como fazem as blogueiras. Então, achar dentro das tuas características, da tua personalidade, como passar aquilo para as pessoas de uma forma visual. O principal é estar sempre alinhado com o teu propósito de marca e trazer isso para tuas redes sociais, para não transformar ela apenas num catálogo. Porque daí o público também sente, né? Acho que o que querem é autenticidade. Aí tu começa a trabalhar muito e já perde isso. Isso aqui já está muito comercial. O público tem que encontrar uma conexão com a tua marca para que então ele fidelize contigo. Agora, vocês têm um outro assunto que é super interessante, tem um nome bem similar, que é o food styling. Isso. Na verdade, o nome food styling é o conhecido como técnica, né? O feed styling foi uma brincadeira que a gente criou a partir do food. Já foi a livre criação de vocês. Que é um outro curso que a Ana Olivia ministra. O food styling, na verdade, é a arte de transformar uma imagem, contar uma história através de uma imagem, né? Que transmita sabor, transmita textura e que desperte desejo em quem está olhando aquela imagem, né? O famoso comer com os olhos que a gente fala. E só se aplica a comida? Só se aplica a comida. Ou dá para se aplicar? Na verdade, se aplica a pessoas. O food styling, ele é aplicado à comida, mas as técnicas que a gente aprende se aplicam em diversos âmbitos da fotografia, de diversos nichos. Não, e realmente, um dos motivos pelos quais o Instagram bombou foram as fotos de comidas, né? Muito bem feitas. Eu fico, às vezes, babando. Eu não sei fazer. Não preciso, mas eu acho incríveis aquelas fotos que tu olha e, meu Deus do céu, eu quero muito comer isso. Desperta desejo, né? Interesse. Por isso que as marcas têm cada vez mais investido em fotografias que contem essa história, que sejam mais que apenas um produto, sejam uma história, enfim. E a gente está trazendo isso nos nossos cursos agora. E não só para marcas também, para pessoas que querem enviar aquela foto no WhatsApp para os familiares, né? Postar na sua rede social também. Agora, gurias, vocês, a Luísa mesmo comentou que veio de um hobby, todo um negócio que agora vocês estão desenvolvendo.
Quando vocês começaram, vocês imaginavam que ia virar algo tão sério assim? Porque hoje em dia vocês são das influenciadoras mais conhecidas, né? Dentre as mais conhecidas nessa área gastronômica, e isso passa muita credibilidade. Como é que é para vocês olharem agora, nossa, nós transformamos isso num negócio mesmo, numa empresa? Sim. Eu acho que a gente sempre, nós duas, pelas nossas personalidades, sempre estivemos muito comprometidas com a verdade, em tudo aquilo que a gente trouxe de forma individual. Então, quando a gente se uniu, né, uniu esforços, e a gente se complementa muito, assim, tudo que a Ana é muito boa, eu não sou tão boa, tudo que eu sou melhor, ela... Então, é yin yang assim, perfeito. Personalidades assim. também. E quando uma começa a ter uma ideia, brota na outra e vira uma loucura. Então, como a gente sempre teve essa característica muito forte, quando a gente criou o negócio, a gente uniu essas credibilidades. Então, foi inevitável que, desde o começo, a gente já tivesse clientes interessados e pessoas interessadas, porque a gente é muito responsável em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que isso em qualquer profissão é muito importante, mas principalmente nas redes sociais hoje, uma das palavras para construir a tua credibilidade, eu diria que é ter coerência, né? Então, tu tem que realmente viver aquilo que tu posta, falar a verdade. Não adianta, as pessoas vão te conhecer algum dia fora do virtual e ver se tudo aquilo é verdade ou não. Então, eu acho que está muito atrelado a isso. E a gente não imaginava, talvez. Mas esperávamos já. Mas, E trabalharam duro sim, pra isso muito, também, né? exatamente. Porque não é só sorte, não é só acaso. Gurias, super obrigada pela presença. Já ganhamos até umas dicas aqui, né? De Instagram, de última hora, que a gente já passa para os nossos telespectadores. Eu adoro, sou fã de vocês. Então, super sucesso. E agora, antes de ir para o intervalo, eu preciso mandar um beijo muito especial para a dona Marta Helena, que nos ligou encantada com um produto chamado Lift Face. Diz que renovou a pele dela, tá se sentindo toda novinha, sem rugas, recebendo uma série de elogios. E olha, parece que o Lift Face deu até um lift no casamento, que o casamento melhorou, ela tá se sentindo jovem, bonita, segura, claro, né? Tá se sentindo bem. Então, vamos ouvir o que é esse produto que eu tô morrendo de curiosidade, Fábio Flores. Isso mesmo, Ali, boa tarde para ti, boa tarde para as nossas convidadas, boa tarde para você de casa que está nos assistindo. É isso mesmo, gente. Uma mulher segura consegue qualquer coisa. Uma mulher com rosto bonito, jovem, fica poderosa e muito atraente, a gente sabe. E eu pergunto a você que me assiste, você tem recebido elogio do seu marido, seu namorado? Eles já te elogiaram hoje? É bom receber um elogio, né, gente? E se você não está satisfeita com o seu rosto, tem que fazer uma transformação, é claro, com o nosso Lift Face. Gente, o Lift Face remove rugas, manchas, olheiras, flacidez e muito mais. O nosso produto possui uma fórmula importada, Ali, é o único do Brasil, com 20 aminoácidos na fórmula. A gente pode acompanhar aí na foto, é uma grande diferença, né, Ali? Nossa, incrível! Inclusive, eu já tô querendo esse Lift Face aqui também. Eu posso usar, Fábio? Claro, pode usar. Vou pedir pro pessoal mandar um pra ti. Olha. Inclusive, gestante pode usar. Não tem perigo nenhum, tá liberado. Tá, porque isso é uma pergunta que eu sempre tenho que fazer. Eu tô enlouquecida com o Lift Face, até porque vocês sabem que eu adoro um elogiozinho, né? Então, aliás, quem não adora um elogio, Todo né, mundo Fábio? gosta, né? Tá, e pra comprar, então, tá ali 0800 601 6105. Ali, é interessante que ele não tem nada a ver com aqueles creme anti-idade. Sabe aqueles creme de revistinha, aqueles que vende na farmácia? Nada disso, totalmente diferente. O efeito realmente é de plástica, gente, é impressionante. E é 100% natural, hein? É, isso que é o mais legal, a gente botar um produto que a gente sabe que não vai agredir a pele, não vai fazer nenhum mal pra gente, principalmente pra gestante, né? Então vocês já sabem, gente, liguem agora, porque senão eu vou comprar todos. Melhor que ligue logo, já garanta o seu. Tem bastante, vai ter que ligar rápido. Mas assim, gente, a gente fez um saldão especial, tá? Só para hoje, só para os 80 primeiros que ligarem agora no 0800 601 610 5. Gente, olha só, o frete é grátis, o preço baixou, mas tem mais uma coisa. As coisas boas não param de chegar e a informação que eu recebi agora
que comprando um kit, você ganha outro de presente, mas claro, tem que ser rápida, tem que ligar, senão a Ali vai ficar com todos, viu? E sabe o que eu pensei? É bom que já dá pra comprar pra si mesmo e pega esse kit de presente e dá pra mãe, agora no Dia das Mães. Então liguem logo, gente. Inclusive nós vamos agora pro intervalo, dá pra pegar o telefone, aproveitar e fazer a sua compra. Adorei, Fábio, obrigada pela dica. Isso aí, 0800 601 610 5, Ali. Liga logo, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta! E agora é hora do nosso diário da gestação, Virei Mamãe. Bom dia! Então hoje, depois de 5 semanas, eu vou finalmente ver o Henry de novo. E hoje é uma eco importante porque a gente vai conseguir ver ele inteirinho. É a das 28 semanas, então vai dar pra ver bem e eu quero mostrar pra vocês. Igual ao Thomas. Igualzinho. Ai, assim coração de mãe aperta, né? Inclusive eu tô aqui com a Bárbara Reck, que é consteladora familiar e também está esperando um bebê de 29 semanas, a Violeta, né? A Violeta. Olha só, a gente pode até tirar foto depois de barrigas. Estamos grávidas. Bárbara, que bom te ter aqui. Um prazer estar de novo com você, Sally. Obrigada pelo convite. Esse assunto é sensacional e eu vejo cada vez mais gente interessada querendo saber o que é constelação familiar, né? Corre muito zum, às vezes as pessoas não sabem explicar. Então eu vou te pedir para esclarecer para o nosso telespectador o que é essa técnica da constelação familiar, como é que funciona e qual é o foco dela, né? O que ela pretende resolver, digamos assim. Na verdade, né, a constelação familiar não é uma técnica. É uma filosofia de vida, é um caminho que nós escolhemos para viver melhor, de forma mais leve. Né? Foi criada, desenvolvida lá na década de 80 por Bert Hellinger, um alemão, e hoje, na verdade, quem está à frente, mais atuante, assim, é a esposa dele, Sophie Hellinger, que contribuiu muito na evolução também das constelações familiares. Né? Hoje nós, na verdade, falamos as novas constelações familiares. É um movimento muito profundo, né? E, enfim. Na verdade, a pessoa que constela, ela traz uma questão difícil, né? Todos nós temos questões difíceis. Então, a pessoa que chega para constelar, ela já está cansada de repetir padrões na sua vida, padrões destrutivos, né? Então, ela vem a fim de transformar isso. E tem a ver, claro, como fala constelação familiar, com a nossa família, com o nosso sistema familiar. Então, o que o Bert Hellinger percebeu, né? Ele percebeu que nós somos parte de uma consciência familiar, que está acima da nossa consciência individual e abaixo do inconsciente coletivo descoberto por Jung, né? E nós somos totalmente fiéis a essa consciência familiar, que é uma consciência arcaica. Então, ele percebeu que nós somos guiados por leis universais, né, as quais ele denominou as ordens do amor. E são 3 essas leis. A lei do pertencimento, que nos diz que nós pertencemos, né, quer isso seja bom para nós ou não, quer nós aceitemos ou não, nós pertencemos e os membros da nossa família pertencem também. Sim, todo mundo veio de algum lugar. Exato. No momento que acontecem exclusões, começam os nossos problemas. Então, por exemplo, quando eu digo assim, aquela pessoa é má e eu não aceito aquela pessoa fez algo que não me agradou, eu não aceito aquela pessoa, então eu excluo ela. E o sistema familiar não tolera essas exclusões. E aonde há exclusões, como eu disse, nós temos problemas depois na nossa vida. E também ele descobriu que há a lei da hierarquia.
né? A lei da hierarquia nos fala da precedência, então os mais velhos vieram antes, os nossos pais, os nossos avós e assim por diante. Então, se nós não respeitamos a lei da hierarquia, ou seja, eu me acho maior do que a minha mãe, maior do que o meu pai, do que os meus avós, eu faria melhor do que eles fizeram, a vida vai tratar de me mostrar que não, que eu tenho o meu lugar dentro da família, o meu lugar de pequeno, né? E as pessoas e nós naturalmente fazemos isso, nós julgamos porque nós entendemos que não, eu não recebi o suficiente, né? Eu deveria ter recebido mais dos meus pais, do meu sistema familiar. Então, a vida vai tratar de me mostrar, que não, que eu sou o pequeno, que eu sou o filho e que eu recebi muito, né? E me diz uma coisa, Bárbara, tem aquela questão de honrar os próprios antepassados. Uma vez, eu acho que tu já me explicaste isso e é bacana de explicar para os nossos telespectadores, de saber olhar, e aí quando tu fala realmente em julgamento, acho que entra isso de não julgar o passado, mas não julgar também as pessoas que de certa forma fazem parte do que a gente se tornou. Então, essa questão toda do honrar, né? E como é que isso funciona na prática? Como é que a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia para realmente começar a exercitar esse tipo de postura? Porque é difícil, né? A gente mudar a chave. Na verdade, a vida vai nos apresentar o tempo inteiro. A vida nos apresenta mensagens, né? Então, por exemplo, assim, a Ali atrai sempre aquele mesmo tipo de situação. Por exemplo, o meu trabalho não é legal e eu vou resolver a minha vida quando eu mudar de empresa, quando eu tiver outros colegas de trabalho, um outro patrão. Então, vou mudar de trabalho e a minha vida está resolvida. Como se tudo fosse se resolver por si só. E o que nós observamos é que, geralmente, a pessoa muda de trabalho, muda de país, muda de cidade, enfim, mas aquela situação novamente vem para ela, né? Ela anda em círculos, então, quer dizer, está dentro dela a questão. E são essas questões difíceis que as pessoas trazem para a constelação familiar. Então, quando tu pergunta como eu posso lidar com, praticar isso no meu dia a dia, observem o que é difícil hoje, né? Aquilo que é difícil para a pessoa hoje. Às vezes é um relacionamento que é muito difícil, às vezes é o trabalho, como eu falei, às vezes é uma enfermidade que vem para ela. É a mensagem que a vida traz que algo precisa ser transformado, né? Então, quando há uma dificuldade, é porque há um pedido de mudança. E essa mudança sempre é para levar a pessoa em direção a mais vida. E a constelação familiar, ela auxilia a pessoa nesse processo, no sentido de fazê-la enxergar aonde está o nó. O que dentro daquele sistema familiar não foi respeitado? Quem não foi respeitado? Quem foram as pessoas excluídas? Quem não foi honrado, como tu mesma colocou antes? Então, nós vamos na constelação familiar olhar de fora para o que realmente acontece, sem julgamentos, né? Sem julgar, esses são bons, esses são maus. E essa dinâmica, ela acontece de forma individual ou são várias pessoas que estão ali abertas para tratar das suas constelações familiares e que auxiliam nesse processo? Existem as constelações individuais, né, onde a pessoa trabalha de forma individual, em consultório, com o seu terapeuta, e também as constelações em grupo, que é a forma como eu trabalho. Eu trabalho somente com grupos. Então, a pessoa vem de forma individual, colocar a sua questão de forma individual, sempre lembrando que não são todas as pessoas que chegam que serão consteladas, porque a pessoa ela tem que estar num movimento para que a constelação dela aconteça. Não é assim, a minha amiga constelou, me falou que é maravilhoso constelar e eu estou super curiosa para saber o que vai aparecer na minha constelação. Quem vem dessa forma, constelar, não vem num movimento, né? Como eu falei, as pessoas que chegam realmente para constelar, elas já estão cansadas do que elas estão vivendo, porque isso se repete na vida delas, a ponto delas cansarem. Então, essa pessoa está muitas vezes
pronta, num movimento para constelar. Então, ela vem e traz a sua questão, né? E nós vamos olhar através do grupo, das pessoas que estão no grupo, que representam a ela, a questão dela, a outras pessoas da família dela, e um movimento se inicia em uma constelação, que é muito profundo e é muito curador para aquela pessoa e o sistema familiar dela. É um movimento muito sutil, que acontece num outro nível, né? Num nível espiritual mesmo. E acontece, quando tu fala em constelação familiar, a gente está se referindo apenas às pessoas que estão presentes à nossa volta, ou isso envolve também muitos membros da família com os quais a gente nem teve muito contato, enfim, que já faleceram, mas que podem ter deixado ao longo das gerações a sua marca? Sim, como eu disse, né? A questão que me leva a constelar é o problema que eu tenho hoje, no momento presente na minha vida. Porém, o que passa comigo hoje é um espelho do que já passou lá atrás e não ficou bem resolvido. Os conflitos que ficaram em aberto. Então, os conflitos que os nossos antepassados viveram, inclusive aqueles que nós não conhecemos, e não houve um fechamento. Então, esses conflitos, eles deixam sentimentos de raiva, vergonha, medo, culpa, sentimentos que não foram elaborados. E essas memórias são passadas para as próximas gerações, que por amor se engancham nelas e reproduzem na sua vida, de alguma forma, aquele conflito, a fim de que naquela geração, seja através daquele evento que aquela pessoa traiu, esse conflito seja transmutado, resolvido, transcendido por aquela pessoa e também naquele passado ancestral. Né? Então, sim, a situação que eu atraio hoje, o evento, a questão difícil, é um espelho do que já passou e não se acomodou. É que se a gente for pensar em eventos traumáticos, acho que daí fica mais fácil da gente conseguir compreender, né? Em eventos traumáticos que alguém lá atrás da nossa família passou, é inevitável que, se isso não foi bem resolvido em algum momento, vai deixando realmente uma carga que vai passando de geração em geração mesmo, ainda mais considerando que hoje a gente está num momento de muita busca por autoconhecimento, né? Mas não era assim. Sim. Então, hoje a gente está tendo talvez essa possibilidade de fazer essas intervenções e realmente fechar algumas pendências familiares. E, na verdade, hoje nós temos diversas oportunidades, ferramentas, né, filosofias de vida. Nós temos muitos caminhos à nossa disposição, né, em prol do nosso desenvolvimento pessoal, né? E a constelação familiar é um desses caminhos, né, Ali? Então, assim, o que tu diria para quem olha para a constelação familiar e pensa, será que isso é para mim? O que tu acha que é um sinal de que sim, pode auxiliar? Porque tu mesmo conversasse, se é só por curiosidade, talvez tu não esteja pronto para fazer esse movimento. O que tu acha que a pessoa tem que se sentir assim como sendo, não, eu tô apta, eu acho que eu tô aberta para isso? Isso, o movimento é sempre da pessoa, nunca é de um amigo que quer que ela faça, do companheiro, porque eu recebo muitas pessoas, inclusive, que trazem o seu companheiro até a porta. Querendo resolver o problema. A nossa porta, né? Assim, ele precisa constelar, então aquela pessoa não está preparada, em geral ela não está preparada. Né? O movimento é dela, a decisão é dela, e sempre vem, como eu falei, desse ponto. Eu já não suporto mais essa situação e eu quero olhar para isso, eu quero fazer algo com isso. O movimento é da pessoa, não é o constelador que vai salvar a pessoa. O constelador vai conduzir a pessoa, auxiliar a pessoa nesse movimento, mas não é ele que faz o caminho por ele, né? Eu já fico louca para fazer isso aí também, mas agora não tem jeito, né? A mudança é uma porta que se abre por dentro, né, Bárbara? Requer que a pessoa esteja pronta e queira, como tu mencionaste mesmo, remexer às vezes em algumas coisas que podem doer, mas que fazem diferença. Sim, como eu disse, a pessoa que ela decide fazer uma constelação, se trabalhar,
ela vem muito responsável já, né? Então, com dor, claro, toda pessoa que tem uma questão difícil, ela tem dor, mas ela vem muito responsável para a constelação, ou seja, ela está afim, como eu disse, de olhar e se responsabilizar por aquilo que ela vê na constelação. Bom, esse assunto é extremamente instigante, já recebemos algumas mensagens aí falando da abordagem ótima da Bárbara. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Bárbara. Obrigada, eu, É um Ali. assunto apaixonante, mas a gente agora vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e agora é a hora do quadro Meu Cão é um Problema. Estreou na semana passada, abordando a ansiedade da pequena Jack Vegas. Vamos ver o que o nosso especialista consegue fazer com um cachorro que é ansioso por natureza. Roda aí. A apresentadora da RDC TV, Ali Clint, chamou Roberto Maia para ajudar a melhorar o comportamento da sua cachorra, Jack Vegas, que anda muito ansiosa e que depois da gravidez da Ali, deixou de dar atenção à sua dona. No primeiro episódio, o Roberto ajudou a Jack a melhorar seu comportamento e respeitar os limites dentro da casa. O que será que vai acontecer agora? Vamos conferir tudo nesse segundo episódio do nosso quadro Meu Cão é um Problema. Então isso é muito importante, ela saber, tu vai criar uma regra de uma hora para outra, vai botar o bercinho aqui, e o cachorro não pode invadir o espaço do bebê. Vocês perceberam, ó, eu levei 1 minuto para ela entender que não pode subir aqui. Onde é que ela tá? Deitadinha lá, quietinha. Agora chama ela. Vem, Jack. Vem cá. Shhh. Sobe aqui. Não. Vem. Vem. Vem, guarda. Sobe aqui. Shhh. Vem. Tá vendo a transformação? Ele não é mais o líder sou eu. Porque a minha energia está mais elevada no sentido de assertiva. Sim, elevado no... Não é elevada dele. Tu tá seguro que... 100% do que eu estou fazendo aqui. Ele fez aqui, mas quando ele falou, ó, ela vai titubear um pouco, ele já projetou que ela iria desafiar. E eu não dou esse espaço para o cachorro. E é isso que eu quero te ensinar. Porque você vai ter um bebê. Então, dessa maneira, a Jack vai entender que você controla. Tem 2 motivos, né? A Jack, ela é muito afobada para comer e ela não respeita muito a Ali, né? Nessa questão de energia, de liderança. Ela já veio com a banana, olha a postura, olha a agitação. O foco dela na comida, olha o foco do cachorro. Você chama atenção para a comida. Então, quando você falar não pode pegar, isso não... ela não vai respeitar. Então, você precisa fazer a mesma coisa. Posso deixar aqui? Pode. Vou pegar um pedacinho da banana e eu deixei cair no chão a banana. Shhh. Não. Shhh. A banana tá no chão e eu bloqueio ela. Isso eles fazem no mundo dos cães. Bloquear. E ela tem que prestar atenção em mim. Shhh. Minha banana. Tem que olhar para mim. E aí o que acontece? Cada vez eu dou um pouquinho mais de espaço para ela se sentir mais confiante de vir pegar a banana. Porque no mundo dos cães eles fazem o quê? Projeta energia, tira espaço e se ela vier eu mordo ela. Então eu dou mais espaço para ela ter mais acesso à banana. Mas vocês percebam que ela começa a olhar para mim. Quando ela começa a olhar para mim e para de olhar para a comida, ela já me dá o sinal que ela está entendendo. Ó, a comida é dele, ele é o líder. E a ansiedade por comida ali que tu tem hoje, que ela vai lá e devora, você vai tirar. Essa é a diferença. Então tu vê que o resultado, olha ela olhando pra mim, a banana tá ali. Sim, a banana não é dela. Não é dela, nada é dela. Ela tá louca pra comer a banana, mas ela... Não vai, porque eu já mostrei pra ela com essa postura que eu sou o líder, que a comida é minha. Ó, mordida. Esse toque que eu dou nela é uma mordida. E eu dou espaço. Assim os cães trabalham entre eles na natureza. Eu projetei energia, eu tirei o espaço e dou espaço, saio fora, mas aí ela me olha, daqui a pouco ela diz, não, mas eu vou comer. E aí eu vou lá e mordo ela. Esse toque é uma mordida.
Porque daí ela começa a me ter como referência. E dessa maneira eu vou tirar a ansiedade dela pela comida. Eu só posso comer quando o meu líder deixar. Se eu fizer isso de maneira diferente, não vai funcionar. Mas, Roberto, daí para ela comer devagar. Tá vendo a diferença? Agora eu vou desafiar vocês. Tá, deixa eu tentar então. Com comida, Vamos lá. comigo ela não é um problema. Tá. Já sabe o que eu dou. Eu acho que então essa é a única coisa que tu... Tu viu como eu fiz, né? A comida é tua. Tá. Tu vai agachar e vai largar ali, não vai deixar ela chegar. Corrige. Será que a Ali Clemente vai conseguir fazer a nossa querida Jack Vegas comer na hora em que ela mandar? Confira no último episódio de Meu Cão é um Problema. Eu não quero dar spoiler, mas já dando, quero dizer que funcionou muito bem. Vocês verão o último episódio com a Jack na próxima semana. E não esqueçam, se vocês têm um cão problemático, pode ser sério, mas pode ser só alguma maniazinha incômoda e difícil de lidar, mandem para nós que a gente encaminha para o Roberto, nosso especialista, e quem sabe vocês vão resolver este caso aí na TV. Bom, Cláudia, obrigada pela presença. Hoje a gente está contigo aqui dentro do nosso ciclo de conversas do Fashion Revolution. Nós temos batido muito forte nessa tecla junto aos nossos telespectadores para que conheçam o propósito da semana do Fashion Revolution e essa busca pela transparência no mundo da moda, mas não só isso, no consumo como um todo, né? E tem sido muito bacana. E hoje eu fiquei super surpresa com o teu tema, que é roupas e acessórios afrosustentáveis. E eu disse, nossa, o que é isso? E é isso que eu quero que tu conte agora para o nosso telespectador. Claro. Eu tenho uma marca de roupas que chama Clau Estampas, né? Que tem esse propósito, esse conceito afrosustentável que eu utilizo, porque eu faço a estamparia, né? Eu trabalho com design de superfície. Eu desenho as estampas da marca. Então eu pego um tema da cultura afro-brasileira e aí, em cima desse tema que eu escolho, eu desenvolvo toda a estamparia, né? A cartela de cores. E aí, utilizo toda a criatividade que um designer, quando desenvolve, trabalha com design de superfície. E a questão do sustentável, porque eu utilizo tecidos sustentáveis, né? Até em função de ser focado num público classe média, baixa, público negro, as minhas peças, as minhas roupas. Então, também de levar esse conhecimento para essa população. Porque quando eu estudava moda, a partir das pesquisas, quem tinha acesso era uma elite em relação a essas roupas e tecidos sustentáveis. E hoje, a gente, com essa função de muitas marcas autorais e focar em outros grupos, né, a gente está conseguindo ampliar o acesso, né, e o conhecimento da utilização de tecidos que a indústria está produzindo a partir do reaproveitamento, da reciclagem, né. Essa estampa é tua? Essa estampa é minha. Tu falou e eu já olhei direto para ver. Essa estampa é minha. Até porque, né, Cláudia, agora trazendo um pouco, a gente já teve várias polêmicas na moda relacionadas à estampa. E muitas vezes, algumas, teve aquela que fazia uma certa referência à escravidão e tal. Então, ter que sim olhar para a responsabilidade de se fazer estampas e estar disseminando isso por meio da roupa, inclusive. Sim, porque é um cuidado que nós temos que ter todo o design, né? Porque a minha formação, a primeira formação minha é História. Então, eu sou especialista em História africana e afro-brasileira. Então, eu já trago toda uma bagagem de conhecimento e ao momento que eu vou desenvolver essa estamparia, eu já tenho um conhecimento agregado. Então, há um cuidado, então, só pela questão étnico-racial, do qual eu pertenço, né? Por ser negra, mas também por esse conhecimento adquirido com anos de estudo. E isso, as marcas têm que ter um certo cuidado. Porque marcas que muitas vezes trabalham com determinadas culturas, muitas vezes elas têm um antropólogo, um cientista social, um historiador, para ter esse cuidado, né? E muitas vezes, quando fica muito na parte muito técnica, né? Que acaba sendo um trabalho mais técnico, design de superfície, sem esse conhecimento a priori, acaba acontecendo isso. E hoje que nós vivemos numa sociedade em que ela está muito mais crítica e voltados para os seus grupos e para o seu autoconhecimento e para o seu pertencimento, nós temos que ter um cuidado no campo da moda, né? Não só no campo da moda, em todos os
nichos, né, de mercado. E qual é a história por trás dessa estampa? Essa aqui eu me inspirei em Exu e Pombagira, né, porque faz parte da cultura afro-brasileira, né, porque por mais que a gente agregue a questão da cultura afro-brasileira ligada às nossas ancestralidades, que é a África, mas a gente também tem uma história construída no Brasil, né, ressignificada, né, que é a própria Umbanda, que ela é uma cultura afro-brasileira. Então nós temos que também utilizar dessa cultura, porque ela também pertence à população afro-brasileira. E quando a pessoa compra as tuas roupas ou se aproxima das tuas roupas, ela tem acesso a essas informações todas? Porque eu acho genial quando a gente começa assim, não é só uma estampa, ela vem com tudo isso de informação, ela se torna muito mais significativa e valiosa para mim, né? As pessoas conseguem perceber isso? Como é que tu consegue fazer esse approach, fazer essa informação chegar nelas? Como eu não tenho loja física, né? Que é uma coisa que é muito difícil para o empreendedor. É muito cara, e né? muito cara, né? Então eu faço muito as feiras, né, de economia criativa em Porto Alegre e atendo no meu ateliê que fica na minha residência. Então, como eu sou a cara da marca, eu sempre estou nesses ambientes, eu explico sim a estamparia, né? Eu sempre explico para as pessoas qual é a história dessa estampa, né? Porque toda estampa ela tem uma história, né? Só que muitas vezes o criador ele acaba ficando distante do consumidor direto, né? Então eu sempre trago, sempre explico. Quando eu não posso estar, sempre tem alguém assim que sempre é um parente. Também esse parente tem esse conhecimento qual é a história, qual é o tema dessa estamparia. Sim, o bacana, na verdade, também das modas, das marcas mais autorais é que elas têm muito essa proximidade do criador com o produto, não fica essa distância que acaba realmente inviabilizando muitas vezes que se conte a história por trás da roupa. Agora nós temos algumas fotos aqui da Cláudia para conferir. Olha aí que lindo. Esse foi o primeiro editorial que nós fizemos, até utilizamos ali o espaço cultural Vila Flores, com a Luana. Vila Flores, que se tornou um centro também relacionado à moda sustentável. E de referência de economia criativa, né? Bem românticos o estilo, né? Sim. Olha aí que graça. E lindas as estampas. E sempre utilizando também essa coisa da imagem da mulher negra, né? Porque por muito tempo nós... que é uma questão que entra muito no campo da moda, onde estão os negros, né? Até há pouco tempo uma revista, a Carta Capital lançou essa pergunta, né? Que também citou o Fashion Revolution, para olhar para onde estão os negros na moda. E aí isso a gente trabalha muito com as marcas, que muitas vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas porque só modelos negros. E aí nós sempre trazemos isso, porque o negro ele nunca é colocado como referência, como representatividade. E muitas vezes a gente diz que nós estamos contra um sistema que é um sistema que impera uma branquitude, uma identidade branca, e esquecendo das outras identidades. Que é um absurdo num país como o nosso, né? Porque realmente a gente tem um percentual, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas tem que ser muito natural que haja muitos negros nos anúncios e comerciais, enfim, e até porque, fica a dica aí para as marcas, muitos dos consumidores dizem que não compram se não se sentem representados nos anúncios. Então, por que, né? Onde é que está esse... Por que não conseguem resolver esse gap? Até porque é interessante para a própria marca. Mas muito lindas as imagens mesmo. Obrigada. E a gente vê como fica conectado ali na produção como um todo. Tanto a marca de vocês como as pessoas que estão envolvidas, né? Sim, porque são pessoas que têm consciência, né, da nossa questão étnico-racial e também como consumidor. E essa questão de não me vejo, não compro, é uma coisa porque por muito tempo a população negra sempre comprou onde não se enxergava. E hoje a população negra quer se enxergar e procurar produtos que tenham essa referência, que traga a sua cultura, a sua história e que tenham modelos e que tenham pessoas que são donos, né, ou que estejam em profissões que tenham uma legitimidade na sociedade, que apresentam uma representatividade. Porque a gente tem que pensar porque muito tempo nós temos que lembrar que a gente tem a questão da escravidão no Brasil, né, e que muitas vezes o trabalho de mão de obra pesada, até os dias de hoje, ficou muito para a população negra. E é essas questões que a gente briga em diferentes campos, como na moda, de trazer essa representatividade, né? Não só a costureira, mas a modelista,
a designer, a modelo, a modelista, de mostrar que diferentes campos o negro pode estar. Então essa bandeira, esse propósito que a marca leva, né, no caso a minha e de muitas outras que nós temos tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul quanto em outros estados, que é a busca dessa representatividade, mas que também não limita que outras pessoas não negras não comprem, porque muitas vezes as pessoas observam na marca que tem só modelos negros e dizem, então essa marca eu não posso consumir. Não, não é o caso que não possa consumir, tu pode consumir. Só que é a busca da representatividade, né, de mostrar para essas mulheres que elas são belas e que elas são a cara dessa marca, né? Não, e que se identifiquem realmente com o produto, para que aquilo faça sentido. Então, e aí eu também acho que entra assim, quem se identificar, independente de ser negro, branco, enfim, já tá valendo, mas trazer para mais próximo também de um mercado que estava se sentindo muito órfão até. Não, e a gente trabalha até com a questão da própria apropriação cultural, né? Que muitas vezes as pessoas utilizam de maneira muito comum a apropriação cultural, mas a apropriação cultural ela é um termo que ela é no campo do mercado, né? Que é tu pegar uma cultura, como essas marcas, as grifes que acontece, tu utilizar, representar essa cultura numa estamparia e simplesmente esvaziar, tirar o significado. E no momento que tu tem uma mulher negra produzindo uma estampa e que tem uma história agregada, ela não está esvaziando, né? Ela está mostrando essa cultura, ela está vendendo e com significado. Então isso não é uma apropriação cultural porque ela vem carregada de conhecimento, né? E de conteúdo. Bom, Cláudia, ainda mais tu que veio da área da história, nós vamos ter que chamar a Cláudia uma outra hora aqui para falar sobre esse assunto que é a apropriação cultural, que é polêmico, né? Já teve muita polêmica envolvendo isso. Sim. Bom, a gente vai para o intervalo agora. Eu vou ficar aqui conversando com a Cláudia, né? Porque tem muito assunto para a gente falar. Voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso Drops de Moda. E eu começo o bloco mostrando o meu look do dia. Eu comentei no início do programa que hoje estava um dia feio, frio, chuvoso. Eu, obviamente, botei preto, mas não sem um twist, né? Olha aqui a calça flare, tá? Que dá uma boa amplitude para o corpo, lembrando que sim, eu estou me sentindo volumosa, então a calça flare, ela abre, alonga minhas pernas. Essa aqui, ela é bem maleável, então dá para eu usar. E eu botei uma blusa de brilhinho, ó, para não ficar no preto total. Então eu estou com aquele tantinho de glamour que eu adoro, tá? Tá aqui, certo? E este é o meu look do dia, preto com glamour. Bom, o nosso Drops de Moda hoje vai mostrar algumas das celebridades que cruzaram o tapete vermelho na festa em comemoração às 100 pessoas mais influentes, conforme a revista Time. Confere aí. É isso aí. É isso aí. Vai dar tudo certo. Agora eu só falo no final. Esse programa hoje...
dizer que eu estou apaixonada pelo vestido verde da Brie Larson. Vocês viram qual é o vestido verde ali? Maravilhoso. E a gente já pega algumas referências para o inverno. Muita pluma. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã eu quero dizer que vai ter muita coisa boa de novo, né? Não tem modéstia nenhuma. Vai ter gente falando sobre o evento A Vez Dela. Também vamos conversar com a cirurgiã dentista Mariana Fonseca e com a Mariana Castro, finalizando esse ciclo de conversa sobre o Fashion Revolution. E agora vocês ficam com arquitetura e design com a Elione Prestes. Amanhã eu estou de volta. Beijo enorme. Eu de novo, aqui sozinha.